a gente, na semana, né? E a gente escolhe um tema. E esse ano, né? Olha só, eu vou começar a falar, já vou me emocionar. E esse ano não podia deixar de ser o feminicídio. A gente fala disso todos os anos, todos os dias, mas esse ano o negócio está de tal forma que não tem outro tema para a gente tratar que não seja a violência extrema contra as mulheres, que é o feminicídio, o ato de matar, né? E as coisas escalam de uma tal forma que a gente não acredita nas coisas que a gente vê, né? Mulheres sendo mortas todos os dias, todas as horas. Nesse momento, uma mulher está sendo morta. Neste exato momento, tem mulheres sendo estupradas, crianças sendo estupradas, mulheres sendo mortas, e simplesmente pelo fato de ser mulher. Então, a gente escolheu esse tema porque é um dever do sindicato, não só do sindicato, mas de toda a sociedade, discutir esse tema não só com as mulheres, mas principalmente com os homens, porque são os homens que matam, né? Aí a gente vai dizer, mas não são todos os homens, mas não. Os homens têm que conscientizar os homens, né? Então a gente precisa, a campanha tem que, o nosso movimento ele tem que extrapolar a esfera, a bolha das mulheres, né? E alcançar onde está o problema. E o problema está nos homens. O governo federal começou uma campanha, né, sobre isso, e tem muitos influencers que estão entrando nessa campanha, e é fundamental. Nós, nessa atividade aqui, chamamos os homens também para participar, porque é um tema que tem que ser discutido por todos nós. Então, para que ajudar a gente neste debate, né, nós vamos chamar aqui na mesa a Bianca, que é a coordenadora da FASUBRA, de Mulheres da FASUBRA, que veio lá direto de Sergipe para nos ajudar neste debate. Obrigada, Bianca, por ter vindo, por ter escolhido. Eu vou sentar aí do seu ladinho e aqui vai ficar as meninas, tá? Eu vou só mediar este debate hoje, certo? Nós queremos chamar a Amália Mello. Ela é das promotoras legais populares de São Carlos. Amália, obrigada por ter vindo. Ela vai falar do trabalho de acolhimento das mulheres aqui na cidade, né? E nós queremos chamar a nossa vereadora, Raquel Auxiliadora, que também faz parte das PLPs, que são as promotoras legais, obrigada, Raquel, para nos ajudar aqui neste debate. Nós vamos abrir, qual que vai ser a dinâmica? Nós vamos abrir de 15 a 20 minutos para cada fala, para nos apresentarem, e depois a gente vai abrir para perguntas, para a plateia, para interação, certo? Então eu vou sentar ali para mediar. Podemos começar com a Bianca, que vai apresentar, inclusive ela traz os dados mais gerais, depois a gente vem aqui para São Carlos. Pode ser, meninas? Então tá bom. Bianca, você tem, eu te aviso quando for 10, depois te aviso quando der 15, tá? Não é para te apressar não, é só para você se organizar, tá bom? Boa tarde para todos que estão aqui, para quem está no virtual. Quando eu recebi o convite da Vânia, né, para falar sobre esse enfrentamento ao feminicídio, eu fiquei pensando por onde começar, né? E aí, em cima disso, acho que a nossa apresentação deu um trem ali, mas a gente vai indo. Eu vou pedir para o Marcos fazer a apresentação. Essa transmissão vai estar disponível depois do assistir? Enquanto eles não organizarem a transmissão, nós estamos gravando a mesa e nós vamos depois publicar, nós vamos deixar disponível, tá? A gente aí também já pedindo a colaboração de vocês. Nós queremos fazer um vídeo depois, com depoimentos, com falas, então a gente pede a colaboração de quem está aqui, a gente vai falar com as meninas que estão na mesa, mas a gente vai fazer uma espécie de uma entrevista e quem quiser, lógico, não precisa ser obrigado, mas quem quiser falar, né, dar um depoimento, a gente tem algumas perguntas aí para provocar
A ideia é que a gente faça vários vídeos e passe o mês inteiro fazendo essas inserções, tá certo? E depois a gente disponibiliza para o endereço do link da gravação, beleza? Então vamos lá, Marcos, quando você começar, a Bianca começa aqui. Eu vou pegar uma caneta e um papel que eu não peguei e vou contar seu tempo. Mas se não der, a gente pode ir. Que dá para ir. Pode ir começando, e aí depois que ele começar, você já vai seguir. Aí eu vou localizar que slide está. Mas a princípio, eu comecei pensando, né, falar de feminicídio por onde? Né? Por qual viés, por qual olhar, em que contexto? A gente está num contexto hoje social péssimo. E aí, nesse dia que eu estava nessa reflexão, a internet me deu por onde, né? Apareceu para mim um videozinho da ministra Carmen Lúcia, que ela traz, né, uma fala que eu achei muito importante durante o julgamento dos acusados de mandar matar a Marielle. Ela diz assim: nós mulheres, mesmo eu, branca, mesmo eu, juíza, nós somos mais ponto de referência do que sujeito de direito. Sabe aquela que está ao lado daquela mulher magrinha? Sabe aquela que está ao lado daquela de cabeça branca? Nós somos referência. Nós somos quase muito parecidas com seres humanos. Mas não temos a integridade ainda de um reconhecimento pleno. Então, matar uma de nós é muito mais fácil. Matar fisicamente, matar moralmente, matar profissionalmente é muito mais fácil e continua sendo. Isso é um trechinho da fala dela. Pode colocar no slide 3, na verdade, que o primeiro eu já falei. Obrigada. Então foi a partir daí que eu comecei a pensar em que contexto que a gente está inserida, né? E aí eu fui tentando fazer um recorte primeiro do olhar jurídico, que a princípio o feminicídio ele se tratava, né, de um contexto de violência doméstica e familiar, precisava ter algum tipo de relação afetiva sexual ou algum tipo de parentesco. Essa vinculação ela foi feita principalmente na legislação, quando a famosa Lei Maria da Penha, né, a Lei 11.340, faltou um númerozinho ali, de 2006, ela traz, né, esse início desse debate jurídico no Brasil, porque não existia uma regulamentação. Mas a gente foi caminhando ao longo da história, a lei foi reformulada muitas vezes e em 2015 a gente conseguiu a lei do feminicídio. Essa lei do feminicídio, ela nos ajuda a sair um pouco desse contexto do lar e abrir para um contexto maior, né, em outros lugares, porque a lei tem um trecho que traz: considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolver menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, a lei tira dessa relação de parentesco, porém, o que me chamou muito a atenção, e aí eu fui procurar, ela diz condição de sexo feminino. E aí a gente tem um outro problema. A lei foi proposta inicialmente com o termo gênero feminino e não sexo. Então a gente está aí excluindo uma boa parte das mulheres trans, travestis e outras orientações de gênero que englobam o feminino. E ela foi aprovada só depois da troca de gênero para sexo. Então é mais um complicador, né? O próximo, por favor. A centralidade do lar, ela ainda ocupa os estudos sobre violência. Quando a gente vai procurar artigo, vai procurar notícias, sempre, de alguma forma, essa centralidade do lar, ela está aí colocada em relação ao crime de feminicídio,
E isso traz uma condição de espaço privado, isso traz uma ideia de que é uma vida privada, né? E a gente precisa, para enfrentar o feminicídio, trazer essa ideia para que o pessoal também é público, né? A violência, ela está atravessada não apenas pelas dinâmicas internas da casa, dos relacionamentos, mas também pelas violências compreendidas como públicas e enfrentadas o tempo todo no cotidiano, que muitas vezes são invisibilizadas, né? Nas práticas sociais, jurídicas, institucionais, com forte atravessamento de classe, atravessamento de raça, né? Então, assim, a gente tem, pensando através desse olhar, a gente pode citar exemplos de violência pública, né? A vereadora deve conhecer bem. A gente teve recente um enfrentamento muito violento na Lesp. A gente tem as violências, principalmente da deputada Érica Hilton, né? Ao tempo todo negando essa condição de mulher. A gente tem meninas colocadas em posicionamento matrimonial, né? O caso do desembargador pedófilo. A gente teve agora recentemente, né, uma violência que foi publicizada pelas câmeras do condomínio lá de Copacabana, dos 4 coleguinhas combinando o estupro coletivo, né, como forma de corrigir o comportamento da adolescente ou de punição, né, pela deixa desse relacionamento. Então, assim, o tempo todo essas violências, elas são invisibilizadas, né? Negativa de aborto, e assim a gente vai embora, né? O próximo, por favor. E aí, pensando um pouquinho pelo olhar da psicologia, que é a minha área de atuação, hoje eu estou como coordenadora da Mulher Trabalhadora da FASUBRA, mas desde a minha formação em 2022 eu atuo na área da psicologia, principalmente no contexto clínico, né? Então, no olhar da psicologia, o feminicídio começa muito antes da morte. Então, ele começa lá na paquera, lá na relação profissional, ele está presente sempre. Ele, para a psicologia, é o ápice de um comportamento perverso que é existente na sociedade, e ele é manifestado através de uma autorização não verbal. Ninguém diz que pode matar. Mas a gente tem esse acordo que pode. E por que tem? Porque está estruturado no patriarcado. Então, assim, essas condutas feminicidas, vamos chamar assim, elas são de muito tempo, né? Ela foi usada como estratégia para desenvolvimento do capitalismo e depois para o neoliberalismo. Tem um livro da Silvia Frederici, que chama Caliban e a Bruxa, e lá, nesse livro, ela já demonstra como essa caça às bruxas, né, serviu como uma domesticação dos corpos femininos. Isso se inicia na Europa. E aí isso vem se atualizando, vem trazendo novas roupagens, né, e vão atingindo outros territórios, e isso vai proporcionando uma escalada de vítimas, principalmente na América Latina e na África. Então, além das caças às bruxas, que começou lá atrás, a gente inicia mais tarde um processo de colonização, que também se assenta na política de gestão de corpos. Então, assim, enfrentar o feminicídio é enfrentar essa decolonização diária, né? Porque a gente vem fazendo essa gestão de corpos que se acentua principalmente se esses corpos forem indígenas ou afrodescendentes. Então, mais uma vez, a relação de poder está intrínseca à perspectiva de gênero, que traduz essa gestão dos corpos como um monopólio. E esse monopólio é feito por quem? Pelos homens. Através de quais ações? Sociais, políticas, jurídicas, religiosas, que, né, o patriarcado conferiu a eles uma espécie de mando que vai controlar e limitar as liberdades sociais e políticas das mulheres. Então, hoje, né, mesmo lá no Ministério das Mulheres, tendo uma ministra, as leis que regulamentam são feitas por homens. Então, eles estão ainda, né, nesse controle próximo. Então, esse dispositivo, né, coloniza e se apropria de corpos.
retirando-lhe o direito à liberdade, à personalidade, porque impõe modos de vida, de viver a pessoas colonizadas conforme o desejo do colonizador. Será que a gente saiu do Brasil colônia? Né? Então, esse trecho assim, sempre me remete a esse olhar. Então, a gente precisa olhar para a violência contra a mulher e, consequentemente, para o feminicídio por uma perspectiva mais abrangente. Compreender que essa atitude, né, ela não é marcada só pelo gênero, né, ela é marcada diretamente pela raça, pela classe e pela sensação de privacidade. E aí, próximo slide, por favor, eu peguei um trecho da Verônica Gago, que é do livro Potência Feminista ou um Desejo de Transformar Tudo. Ela diz assim: caracterizar as violências machistas como algo vinculado apenas ao espaço doméstico ratifica o isolamento no lar e confirma as fronteiras que vêm como privado. É o grande confinamento das mulheres dentro da casa que permite também o confinamento da violência como mazela que se padece das portas para dentro. Isto é o modo privado, íntimo. E aí a gente reforça com aquele ditado popular, né, que em coisa de marido e mulher não se mete a colher? Se mete sim. Então a gente precisa sair desse lugar, né? Próximo, por favor. E aí nas notícias a gente vê, né, os motivadores, né? Cheguei no aeroporto ontem e coincidentemente a hora que eu fui sentar, na cadeira que eu fui sentar tinha uma campanha, né? Fernanda não conheceu Fernando de Noronha porque foi vítima de violência doméstica e ficou cega. Então está sempre atrelado a essa violência, né? A esse lugar de relação. E aí, a gente traz muito essa questão de, nos casos, o agressor traz que matou por amor, matou por vingança, matou por sentimento de posse, matei porque ela me traiu. Mas, né, fica muito mais fácil matar nesses justificadores por sentimentos que não são controlados, porque se perdeu a cabeça durante uma briga. Eu vi o depoimento de um dos agressores que disse assim, que a raiva foi incontrolável. Mas raiva é um sentimento que todo ser humano tem, né? Inclusive nós. E aí, por que a raiva se torna incontrolável, né? Então eu fiz um recorte aqui psicológico, né? Eles estão atrelando a raiva a um outro agente de ação, que é o controle, tá? Mas o controle sobre os sentimentos, ele sempre depende de quem é a figura, objeto desse sentimento. Então tudo vai depender de quem é o objeto mais fraco na relação. Quem aqui nunca sentiu raiva da mãe? Xingou a mãe ou engoliu? Quem nunca sentiu raiva do chefe? Xingou o chefe? Pensou. Então, esse objeto, para quem é direcionado, é onde o controle vai atuar ou não. Então, estamos mais uma vez diante de uma relação de poder, pois vivemos em uma sociedade que se organiza pelas relações hierárquicas. Então, elas estão sustentadas nesse lugar de poder diferente. Então, quando é possível controlar a raiva, eu tiro isso do campo de impulso e passo para o campo de razão. E aí eu consigo pensar antes de agir. Então, é uma escolha pensar antes de agir. Controlar essa raiva, controlar esse impulso da vingança, da posse, né, é uma escolha. Então, a gente, mais uma vez, né, está aí socialmente reafirmando o tal do ditado que a corda arrebenta para o lado mais fraco. Né? Quem é o fraco? É quem não tem essa autoridade. O próximo, por favor. Então, assim, eu compreendi, né, dentro daquilo que eu fui lendo para poder trazer para vocês e definindo, né, que o termo feminicídio é uma escolha política que a gente precisa fazer para reforçar a responsabilidade do Estado em proteger e garantir os direitos das mulheres e enfrentar esse estereótipo que discriminam as mulheres, e é esse estereótipo que colabora, né, para a impunidade e para o descrédito na justiça. Então se faz, porque qual é a consequência? Acho que esse olhar a gente precisa ter, a gente precisa reivindicar esse termo, né?
Aí eu fui dar uma olhadinha no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que é o próximo slide, por favor. Ele separa homicídio de mulheres, crimes passionais, crimes pontuais, crimes por comportamento patológico e feminicídio. Quando eu vi isso lá na capa do anuário, eu falei, não, deixa eu ler esse capítulo aqui, né? E aí o que eu percebi? Ele separa baseado na tipologia do crime. Em sua maioria, ele usa a relação doméstica para o enquadramento de feminicídio. Então, a gente está voltando naquilo que a lei já tirou. A lei de 2015 já tirou, mas ainda esse anuário que eu fui olhar é o do ano passado, é o de 2025, e ele continua trazendo tipologia, né, nesse lugar de relação. Então, isso pode camuflar os dados reais da morte, porque o número vem se elevando cada vez mais, e esse número elevado, ele está relacionado a um problema social, resultante da desigualdade estrutural entre homens e mulheres. O lar, sendo utilizado como marcador para o feminicídio, a gente rejeita que todos esses outros crimes, né, pontuais, né, ao acaso, passionais, crimes por comportamento patológico, não tenham sido motivados por questão de gênero, né? E aí eu estava, né, lendo essa parte aí da segurança pública, então teve um caso, me fugiu o nome agora da cidade da Bahia, que o crime era para uma mulher, mas ela estava acompanhada de 2 amigas ilhéus para ir para a praia. As outras 2 também foram mortas, mas não foi atrelado ao feminicídio, porque elas estavam ali por acaso, elas estavam no lugar errado, na hora errada. O feminicídio foi colocado para a relação do ex com a vítima. Mas as outras 2 vítimas? Não foi por ser mulher? Porque estavam juntos? Será que se a vítima tivesse com um homem, ela teria sofrido essa morte? Então, fica aí a dúvida. O próximo. Aí eu achei, né, nessa pesquisa um projeto de lei da deputada Duda Salabert, que ela traz aí uma alteração no Código Penal para incluir o feminicídio de mulheres políticas como circunstância, o feminicídio de mulheres políticas como circunstância qualificadora para esse crime de feminicídio. Então o projeto ele traz que se o feminicídio político ocorre em razão da atuação política da mulher, do mandato eletivo da mulher, militância social, atividade pública, exercício em função estatal da mulher, então, mais uma vez, nós temos aí esse distanciamento do feminicídio do lar. Então, se o motivador é ser mulher naquela função, tem que ser feminicídio. Ainda não foi aprovado não, mas eu vou estar aqui na torcida para que seja. O próximo. E aí esses dados, ele é de uma revista que chama Poder em Foco, e aí é de janeiro de 2026 agora, que traz os dados de 2025, né? Então, sumiu o dadinho ali, mas em 2025 nós temos 1.470 mulheres que foram mortas. E aí, percebam, né? Vamos fazer essa análise juntas. Do governo, no tempo do governo Temer para o início do governo Bolsonaro, a gente tinha em 2016 803 mulheres. Aí entra o governo Bolsonaro. De 803 mulheres, nós vamos para 1.328. Deu um salto. Lembra aquela autorização não verbal que eu disse antes? A estrutura política que estava, então, isso é uma autorização não verbal. Ele não disse que podia matar a mulher, mas as condutas dele em relação às mulheres, em relação à própria família dele, né, a fraquejada que ele deu na filha, essas condutas autorizam não verbalmente que a gente fique num estado de vulnerabilidade maior. E aí de 2023 para 2025, a gente ainda teve um aumento. A gente passou de 1.458 para 1.470 no governo do Lula.
Mas se a gente olhar a proporção na mudança de governo, ela é muito gritante, né? A gente ainda não conseguiu cair, mas a gente, meio entre aspas, estabilizou, segurou esse número de mortes. Próximo quadro, por favor. E aí eu peguei um mapa que vai trazendo, né, a taxa de feminicídio a cada 100 mil mulheres, né, por onde estão localizados os nossos partidos políticos. Então a gente tem ali, né, os partidos de centro no Rio Grande do Sul e em Pernambuco, com uma taxa de 1,57. Aí a gente vai para uma taxa de 1,4, né, para os lugares que a esquerda está atuando, vermelho, e 1,35 nos partidos de direita. Não, Bianca? Então, onde a esquerda está matando mais do que onde a direita está? Não é essa a relação. A relação, ela se passa também pela classe e pela raça. Onde o Brasil é mais preto? Onde tem mais indígena? Onde tem mais vulnerabilidade e pobreza? Então a gente tem sim, né, uma concentração maior ali onde os partidos de esquerda estão localizados, porque a gente está numa região de alta vulnerabilidade. O Nordeste todo, né, tirando Pernambuco, e uma parte do Norte. Então isso faz com que, mesmo com a mudança de governo, a gente ainda tem um impacto pelo atravessamento de raça e de gênero, né? E aí eu coloquei só de curiosidade, é o próximo, né? Quem anda no ranking ganhando aí entre os partidos e os governos. Pode ir para o seguinte. A gente vem ali com a liderança do Acre, né? Então, essa taxa, o que me chamou a atenção? A gente está falando numa taxa de 100 mil mulheres, né? Para o Acre, que é um estado relativamente menor do que alguns outros, 14 mulheres no ano de 2025 é muita coisa. Mas, né, depois eu posso disponibilizar isso para a gente olhar com carinho, mas a gente ainda vê assim, né, que os primeiros do ranking, né, PP, União Brasil, Solidariedade, Republicanos, estão localizados num outro tipo de governo. E aí vem para o Piauí, né? Que é do PT, e que é um lugar muito machista, muito preconceituoso, e com uma população preta elevada. Pode passar para o próximo. Então, quando eu fui olhando, Minas Gerais já está aí, o que me chamou a atenção foi Minas e São Paulo, né? Que a gente segue aí a taxa decaindo por estado, o próximo. E aí eu vi lá Minas, né? Poxa, 1,32, a taxa é pouca, né? Na relação do tamanho da população do estado. Fica pouca a taxa, mas são 139 mulheres. Então eu não sei se dá para trabalhar com taxa. Eu acho que a gente tem que trabalhar com número absoluto, né? Porque a gente está falando de uma vida. Se eu ponho na taxa, fica bonito, né? E aí o nosso governador fofo, a legenda não dá para ler, mas ele não entregou os dados dos feminicídios de dezembro. Festas. Quem viu as reportagens viu que teve muitos. Teve mulher arrastada, teve mulher espancada, teve coronel casado com soldada que ele matou no Natal. Então, aí a taxa fica pequena mesmo, né? Mas, sem contar dezembro, a gente já tinha 233. Então, isso eu acho que assim é muito alarmante, né? Esses dados só confirmam a violência crescente e como ela passa, né? Pela raça, pela classe, pela educação, pela saúde, pela política. E que ela está em qualquer lugar. Ela está em casa, ela está no trabalho, ela está na rua. Vem de quem é mais próximo, vem de quem é mais distante. Vem aí, né? Disfarçada de amor, disfarçada de desculpa, disfarçada de arrependimento. Não importa a roupagem ou o território, ela está presente e ela é iminente. O último slide, que é para fechar, eu trouxe um trecho do conto da Conceição Evaristo, que é A Gente Combinamos de Não Morrer. Ontem eu até falei para a Vivian que eu não sei se eu vou conseguir ler ele sem chorar, porque toda vez que eu leio ele, eu choro. Esse conto dela, ele retrata narrativas de personagens de uma mesma família, de mulheres,
que tem a difícil tarefa de sobreviver a um cenário precário, entrelaçado por disputas de território, dívidas e enfrentamento com a polícia. Ele diz assim, vamos lá, se eu chorar, faz parte, viu, gente? A morte incendeia a vida, como se estopa fosse. Mulambos erigem fumaça no ar. Na lixeira, corpos são incinerados. A vida é capim, mato, lixo, é pele e cabelo. É e não é. Na televisão deu. Mataram a mulher, puseram o corpo na lixeira e atearam fogo. Essa posição dessas personagens do lugar que elas estão inseridas, né? De território, de precariedade, ela não cabe no assassinato de feminicídio? Afinal, mataram uma mulher. Obrigada. Agora eu vou para a mesa, porque não vai ter mais. Você não vai apresentar, né? Então tá, agora eu vou passar para a Aline da PLP. Meninas, tem cadeira aqui na frente, vocês que chegaram, estão ali no cantinho, mas né, só uma dica aqui, tá bom? Bom dia, pessoal. Bom dia. Meu nome é Amália. Eu faço parte do coletivo de PLPs aqui de São Carlos. Nós somos o coletivo de promotoras legais populares. Nós fazemos um curso de promotoras legais populares. O curso de promotoras é uma iniciativa que eu acho que começou no estado de São Paulo, mas que hoje em dia é no Brasil todo. São em vários estados, capitais e cidades desses estados. O curso é voltado para uma formação de mulheres e uma formação popular, onde a principal ideia do curso é a gente dar essa informação das mulheres sobre os direitos e possibilidades que elas têm em relação ao enfrentamento da violência, ao enfrentamento de tudo que pode acontecer apenas por ser mulher. É um curso bem robusto. A gente vai desde a parte de conceitualização sobre os termos, gênero, sexo, ser mulher, e até a parte de redes, onde a gente estuda o que fazer, né? Onde procurar, quem são os nossos aliados contra isso e onde a gente pode recorrer ajuda nos momentos e tudo mais. E como lidar com esses momentos em que a gente, relatos que a gente pode vir a ouvir e tudo mais. Aqui em São Carlos o curso foi iniciado pela Raquel há alguns anos atrás. Eu fiz parte da 13ª turma do curso, que foi ano passado, 2025, que é o ano que eu me formei. Além disso, do curso, o coletivo também propõe várias ações de mobilização, principalmente no mês de março, quando a gente é mais chamado, mas durante todo o ano a gente também está fazendo ações relacionadas. Atualmente meio que sempre, a gente tem uma cadeira no Conselho das Mulheres aqui de São Carlos, que é para o coletivo, então sempre tem representantes do coletivo nesse conselho, pautando políticas públicas que podem ser feitas aqui na cidade em prol das mulheres, denunciando e tudo mais. A gente tem a ideia também de formar outras PLPs, então todo ano a gente tem esse trabalho coletivo de estar preparando o curso, de estar recebendo as mulheres. Nós também temos um canal de ajuda, onde a gente escuta as mulheres, vêm a nós pedindo informações sobre como lidar com as situações de violência e tudo mais, abuso. Então a gente tem esse canal, a gente tem as nossas redes sociais, a gente publica sobre o curso, mas também sobre as nossas ações, então tem esse trabalho. O coletivo, ele tem esse viés, então, muito popular. A gente não vai trazer artigos, a gente não vai falar cientificamente, a gente tem essa questão da educação popular, onde a gente informa as pessoas para elas terem noção mesmo do que é o ciclo de violência, do que é toda a questão estrutural que a Patrícia Bianca trouxe para a gente,
A gente tem diversas aulas sobre como todo o maquinário funciona e tudo mais. Raquel, antes de eu passar para a Raquel, quem quiser se inscrever para fazer pergunta ou só para fazer uma fala mesmo, gente, levanta a mão que eu escrevo aqui, aí depois a gente começa a abrir para perguntas, tá bom? Raquel, fica à vontade. Posso levantar então? Ai, senão a gente vai dando um soninho, né? Bom dia! Bom dia a cada uma das pessoas aqui presentes. Vânia, obrigada pelo convite, né? Hoje fico muito feliz de estar aqui como promotora legal popular todos esses 16 anos de história do nosso coletivo. Obrigada, mais uma vez pela aula. O ano passado eu estive aqui com ela me deu veio anotando várias coisas que fui o ano inteiro trabalhando. Hoje também fico umas pulgas atrás da orelha, até para estudar mais. Então, obrigada pela fala. E a Mária, obrigada também. É isso, a gente sempre está juntas, as novas gerações, as gerações mais antigas, formando mulheres em São Carlos. E um pouco que eu queria trazer era um pouco uma reflexão sobre esse 8 de março. A gente, né, tem uma trajetória no movimento feminista, eu em especial já estou quase há 20 anos acompanhando assim, cotidianamente o movimento, porque a gente é feminista desde que a gente nasce. Mas a gente, né, quando a gente é picado realmente pela essa mosca e começa a acompanhar isso, esses dados que a gente viu aqui, eu consigo perceber, né, quando começo lá em 2007, que eu fui, né, convidada a ser gestora de política para as mulheres, Lei Maria da Penha tinha acabado de sair do forno, né? A gente nem sabia direito o que era a Lei Maria da Penha. E naquele momento a gente via um aumento do número de violência, mas muito focado na coragem que as mulheres tiveram por ter a Lei Maria da Penha de denunciar. Então era uma tal de demanda reprimida, né? Era quando a gente fecha o olho, imagina o que é violência contra a mulher, qual que é o estereótipo que a gente lembra? Uma mulher do lar, submissa, dependente financeiramente do marido, um marido provedor, machão, que bebe, que chega em casa e passa na mulher. É esse estereótipo que a gente vê, que a gente imagina, né? E quando a gente olhava lá no começo da Lei Maria da Penha, a gente via muito esse perfil de mulheres que, com a lei, falaram, não, eu vou denunciar, eu vou sair desse ciclo. E ao mesmo tempo, nós tínhamos, né, um governo que investia em política para a mulher, no âmbito federal, que aumentava o número de serviços de atendimento à mulher. Então, se a gente pegar os dados daquela época, a gente vai ver números de casas-abrigo crescendo, números de delegacia crescendo. Então, você tinha todo um aparato que fazia com que essa roda ia girando, né? Até que chega o dado, né, perfeito que foi colocado aqui. 2016 acontece o quê? Uma violência contra uma mulher, né? O golpe contra a Dilma. E quando a gente pega o que ela fez naquele ano, a gente esquece, porque a gente estava muito louco também naquele ano. Confesso que todos nós estávamos muito pirados, né? Muitos de nós, né? Inclusive eu era uma também. Não tiro o meu lugar disso não. A gente criticava muito a Dilma por várias questões. Só que ela estava lá em 2015 aprovando a lei do feminicídio. Ela estava lá falando que ia meter a mulher em briga de marido e mulher. A fala dela naquele ano na lei do feminicídio era sobre isso. E o golpe contra ela foi um golpe misógino. E isso tem reflexo até hoje nas nossas vidas. Não foi só na vida da Dilma, ela, né, inclusive está muito bem. Obrigada. Mas tem um reflexo direto na vida do país todo e de nós mulheres. Porque foi a partir dali que
O orçamento para política para as mulheres quase que acabou. Os serviços de atendimento à mulher, você vai vendo que vai diminuindo, vai fechando. Aqui em São Carlos, o Centro de Referência da Mulher fechou exatamente em 2016. Coincidência? A gente começa a ver que a rede de proteção às mulheres começa a diminuir, mas os índices de violência não, eles começam a subir. A gente começa a ver que aquele estereótipo de mulher, né, mulher submissa, parará, homem provedor, parará, não é mais o que aparece no jornal. É a menina de 17 anos, estuprada por 4 jovens. O número de violência crescente entre meninas e jovens é assustador. Isso não era demanda reprimida. Isso é caso novo, é caso que está se retroalimentando. E quando a gente vê o número de jovens, né, de meninos e jovens que se organizam, porque eu acho que o fato desse caso do Rio de Janeiro, de Copacabana, a gente está falando de jovens de classe média alta que planejaram. Nós conversávamos ali fora, os 4 pensavam a mesma coisa. Vamos estuprar uma mulher. E estava tudo bem. As 4 cabecinhas pensaram a mesma coisa e nenhum falou não. Eles planejaram. Isso quer dizer que não é só um controle de raiva. É um ódio. E é um ódio organizado para tal, para praticá-lo. E isso a gente vê muito claramente nos casos que vão aparecendo. Que não é só como que falava na justiça? Da questão do passional, né? De ser passional, um ímpeto, agiu sobre forte emoção, né? Eu não pensei direito. Não, esses casos estão mostrando cada vez mais que é um ódio premeditado, né? E agido dessa maneira. E que cada vez mais com os meninos que se organizam. Além daqueles caras malucos, né, idiota, que vai subir na montanha para virar homem. Né? Vocês sabem bem, né? Que acha que para virar homem precisa subir a montanha. Mas que também é reflexo disso. Então a gente tem uma organização dos homens para nos matar. Isso a gente não tinha antes. Né? Contudo, nesse período também que vi, né, que eu fui pensando e todo 8 de março eu paro para refletir sobre, né? A gente passou de um 8 de março de construção de política pública para um 8 de março de uma data extremamente comercial. A gente passou há alguns anos a ter o 8 de março apenas como uma data rosa de promoção para as mulheres, né? De entrega de flor nas lojas, de coraçãozinho nas lojas, né? De compra um presente para a mulher, né? De flores para a mulher nesse dia, de festa de graça para a mulher, enfim, uma data comercial que esvaziava toda a luta que a gente tem há mais de 100 anos, né? Da história do 8 de março, né? Perdi as contas, 120 anos, por aí. Esse esvaziamento do sentido político do 8 de março foi muito gritante. A gente viu também muitas atividades das mulheres que eram massagem, dia de beleza, cortar cabelo, fazer unha, que legal, a gente adora. Não é sobre a gente não querer ter esses dias, é legal, mas não é o 8 de março. O 8 de março não serve para isso. E aí vem, eu acho que, uma mudança importante. Que em tempos de tanto ódio, de tantos absurdos, desse cada vez mais esse medo constante que nós mulheres vivemos, porque é isso que a gente está vivendo, coisas que a gente nunca imaginou que podia acontecer, estão acontecendo. Né? Agora no carnaval eu fui viajar
com a minha mãe e furou o pneu, estourou o pneu do carro na estrada. Tava eu, minha mãe e minha cachorrinha, né? Três mulheres. E aí, eu liguei lá para a concessionária, tal, minha mãe saiu do carro. Quando eu olhei, um caminhoneiro parou e veio andando. A primeira coisa que eu pensei que a gente ia ser estuprada. Esse caminhoneiro vai vir, vai pegar nós três, vai pegar nós duas, vai estuprar, vai matar, jogar aqui no mato, a cachorrinha vai correr, vai... Juro, gente, foi isso que eu pensei. Porque nós estamos vivendo esse momento. Quando eu vi as meninas de 17 anos, a menina de 17 anos sendo estuprada, eu lembrei que quando eu tinha 17 anos, eu tinha um namoradinho e eu ia para casa dele. Podia ter sido estuprada coletivamente. E a gente está vivendo isso, né? E a gente está vivendo, porque a gente está vendo todo momento essa violência crescendo. Mas todo esse absurdo está trazendo uma coisa. E aí eu acho que é um ponto de esperança. Quando o presidente Lula chega e diz, esse problema é meu, gente, aquilo me fez uma mudança, porque eu juro que eu estava muito cansada. Eu não aguento mais falar de violência contra as mulheres. Eu não aguento mais orientar mulheres, porque a gente fez tudo isso. A gente criou lei, a gente criou serviço público, a gente criou curso para orientar as mulheres, a gente orienta as mulheres todo dia, a gente não usa a roupa que a gente quer, a gente não sai à noite para andar em qualquer lugar, a gente pensa 10 vezes para beijar um homem, para pegar na mão de um homem, a gente faz tudo, e mesmo assim a gente é assassinado. E a gente está cansada disso. E quando o presidente Lula fala que o problema é dele, eu falei, é verdade, Ian. Porque eu achava que esse problema era nosso. Esse problema não é nosso. Esse problema é dos homens. Violência contra as mulheres não é uma questão das mulheres. É dos homens, a responsabilidade deles em resolver esse problema. E isso, acho que é uma mudança, uma virada que todas nós, né, precisamos ter e que eu sinto que os homens estão tendo. Né? Aqui em São Carlos, né, de repente, homens de direita que nunca pensaram sobre isso, falaram, opa, agora esse problema é meu, vamos falar de mulher. Isso é um alerta, isso é interessante, né? Então isso vai fazer, eu acredito que inclusive esse 8 de março, a gente consiga resgatar o objetivo do 8 de março, que é de fato, né, um dia de luta, de reflexão, de denúncia, né, de comemorar nossas conquistas, que, né, nós sempre tivemos, mas que a gente consiga ter o 8 de março, porque de toda tragédia pode nascer uma esperança, e eu acho que vai nascer nesse 8 de março, tem essa esperança que a gente consiga, né, barrar todos esses casos, né, enfrentar esse problema e, sobretudo, viver novamente uma vida, né, feliz, contente, do jeito plena, como todas nós queremos, e é esse o desejo, não só para nossas vidas como mulheres, mas para a vida de toda a sociedade, que é isso que o feminismo, inclusive, prega. Né? O feminismo nunca matou ninguém, né? Foi o machismo que sempre matou, né? E por isso a gente quer no feminismo a maior felicidade de todo mundo. Obrigada. Pessoal, vou abrir para perguntas e agradecendo novamente. Eu já vou fazer uma para depois vocês responderem, né? Qual é o papel das promotoras com relação ao acolhimento, né? Vocês falaram dos cursos que vocês formam mulheres, mas é ignorância mesmo, e eu até peço desculpa pela ignorância, né? Porque eu acho que eu não tinha que ser ignorante nesse ponto, mas a gente está aqui também para se formar. A cidade, a gente sabe que os governos de direita, e a Raquel falou disso, vem fechando casas de acolhimento das mulheres, né? Principalmente os governos de direita. A primeira coisa que eles fazem é cortar políticas públicas de combate à opressão às mulheres.
a todas as minorias, né, porque nós não somos minorias, né, nós somos a maioria, mas as políticas, né, de acolhimento para mulheres, para pessoas trans, para LGBTs, né, a primeira coisa que eles fazem é cortar qualquer tipo de recurso, né, onde tem que cortar, isso para eles é gasto, não é investimento, não é política pública para saúde e para segurança, né. Então, as PLPs, qual que é o papel que elas cumprem assim, no dia a dia com relação a isso? Né? Isso é uma pergunta que eu deixo para vocês. E queria só fazer uma observação. Eu sou mãe de menina. Eu vou chorar. Bom, no coletivo, nós não fazemos atendimento especificamente, a gente faz orientação às mulheres que vêm pedir mesmo. Aconteceu alguma situação comigo, o que eu faço? Porque às vezes as situações, elas são muito subjetivas, elas são muito, olha, eu me senti desconfortável, mas eu não sei se isso é crime ou se isso não é crime, por exemplo. Ou aconteceu isso comigo e eu não tenho pra quem falar, eu não tenho pra quem conversar. Tipo, meus amigos acham que eu tô errada, meus pais acham que eu tô errada, e aí eu me sinto mal. Então, a gente vai e orienta as pessoas nesse sentido de, olha, você pode recorrer dessa maneira, procurar a promotoria, procurar os atendimentos, o serviço público, procurar psicólogos, procurar uma unidade básica de saúde, fazer um exame assim, ir em tal lugar. Porque às vezes é muito assim, às vezes ela não tem mesmo essa informação e às vezes ela tem medo ou vergonha, dependendo do nicho social em que ela está, de perguntar para as pessoas em volta dela sobre isso. Então a gente faz essa orientação para as mulheres e para os casos que aparecem para nós. Aparece muito, e eles vêm muito pelo nosso perfil nas redes sociais, pelo nosso número como PLPs, que assim, não é nenhum específico nosso, assim, tipo, de uma PLP, é do coletivo inteiro, mas também a gente vem como pessoas procurando formação, por exemplo, para as instituições, assim, na minha escola, como que eu devo tratar caso quando eu descubro abuso entre os colegas de trabalho, enfim, vem muito nesse sentido de a nossa orientação é mais nesse sentido. Esse é o atendimento, que não é atendimento, né? A gente só repassa mesmo as orientações que a gente dá, que a gente aprende muito no curso. E o curso ele é muito abrangente nesse sentido, de a gente fala muito desde da contextualização até a gente trazer situações problemáticas que podem aparecer. A ideia do curso é dar essas orientações, dar essas informações para que essas mulheres que estão sendo formadas possam ser orientadoras, não necessariamente fazendo parte do coletivo, mas na vida no geral. Então, na escola onde elas trabalham, no serviço público em que elas trabalham, no hospital, no serviço privado, como elas podem orientar as situações, como elas podem reagir às situações que a gente se depara, infelizmente, na vida por ser mulher. Só complementando, e aí a gente também tem o papel de fiscalizar os serviços públicos. Então a gente orienta a mulher, encaminha, pede para ela procurar o serviço que mais se adequa à sua necessidade. E aí, se ela não for bem atendida, se o serviço não estiver funcionando, a gente fiscaliza esse serviço. Então, já teve um caso muito emblemático nosso, que a gente, pelas promotoras, a gente chamou a rede de atendimento. Era um caso de uma menina que vivia em um relacionamento conjugal e sofria violência doméstica. E a gente botou todo mundo na mesa e falou, e aí, quem que vai fazer? Cada um vai cumprir seu papel?
né? A gente tem até um texto que a gente relata isso, tá? E a gente tem também todo um monitoramento dos serviços, e na pandemia a gente teve tempo, né, para escrever um dossiê sobre a rede de atendimento em São Carlos. Então também convido para quem quiser acompanhar a nossa produção. Pessoal, está aberto para as perguntas, podem levantar a mão. Quero só primeiro falar para vocês que a gente está lançando aqui, nós fizemos para esse evento, vamos distribuir uma cartilha, né, de combate à violência da mulher. Nessa cartilha a gente traz todos os endereços das delegacias, de todos os campos, inclusive já de São José do Rio Preto, né, que logo, né, nós vamos começar ainda, né, e também os lugares aonde procurar dentro da UFSCar, aonde denunciar, né. Então a ideia é que, e já fizemos desse tamanhinho, para caber dentro da bolsa, né? Então a ideia é que a gente tenha isso, se precisar, não só para a gente, mas para acolher quem a gente sabe, né? Quem a gente conhece, situações que chegam até a gente. Então no final a gente vai distribuir. Suzana. Bom dia, pessoal. Gostaria de fazer uma pergunta para a mesa. Quando que a gente pode considerar como um primeiro sinal de alerta num relacionamento? Vou dar um exemplo. É o caso de uma amiga minha. Ela casou há 1 ano e, de repente, o marido dela, a pessoa se transformou completamente e agora ele é policial, né? Ela nem é daqui, é lá de Curitiba, eu vim de Curitiba. E eu gostaria de poder ajudá-la de alguma forma, né? Ela me relatou que ele está invadindo as redes sociais dela e não chegou a ameaçar, porém ele fica investigando até coisas do passado dela e ela está ficando assim meio receosa. Isso já poderia ser um sinal de alerta? Vamos ver se tem mais, aí a gente, né, faz um bloquinho, se tiver. Elaine. O Doni também está escrito, mas ele vai falar depois que as mulheres vão lá. Oi, pessoal. Eu queria saber mais sobre esse curso, se qualquer pessoa pode fazer e quando ele acontece e como é que faz para se inscrever, esse tipo de coisa. Mais alguma pergunta, gente? A companheira, ela pode se apresentar com o nome, ela é da PLP, lá de Campinas, veio junto com Bianca, Isso. Companheira nossa de lá. Bom dia. Eu sou também promotora legal popular em Campinas. O que eu queria trazer aqui para ouvir de vocês as reflexões são alguns pontos. Quando fala assim, o Lula falou que isso é problema meu, então isso talvez nos traga alguma esperança. Eu acho muito difícil quando ele fala é problema meu no palanque e não indica nenhuma mulher negra para o STF. Então, assim, reconhecer a sua participação também nas situações requer, para além de palavras, requer ações, né? Ele está com poder na mão. Ele pode parar, fazer com que não fique mais só a Carmen Lúcia no STF. E já teve várias oportunidades e não fez. Então a gente precisa, como é que a gente faz para criar essa parceria prática, né? Trazendo um caso paralelo a isso, mas também tem muito a ver, não sei se todo mundo já ouviu falar do caso da escravidão da Sônia Maria de Jesus. A gente tem um movimento nacional por Sônia Livre, e Sônia é uma mulher negra que foi escravizada já há 40 anos, ela está com 53 anos, há 40 anos ela é escravizada, e por um desembargador de justiça de Santa Catarina. Ela foi resgatada em 2023 do trabalho escravo. 3 meses depois, ela foi devolvida por uma deliberação da justiça para a casa do escravizador. Então a gente está neste momento com a justiça homologando a escravidão no Brasil.
O Lula já falou disso no palanque, a Aniele Franco já falou disso no palanque, a Macaé já falou disso no palanque. Todo o poder institucional do Brasil já falou sobre isso, mas na prática a gente tem uma irmã negra escravizada em 2026. O processo dela tem um habeas corpus, que é aquele negócio que corre rápido, há 3 anos no Supremo Tribunal Federal. E ela não volta para casa. A família dela de Osasco está pedindo para que ela volte para casa e não consegue nem visitá-la. Então, assim, a gente precisa... como é que a gente faz para ter ações que efetivamente movimentem o poder? Porque o poder está muito estabelecido no patriarcado e ele não se move. Por mais que a gente faça, a gente está fazendo há 100 anos, a gente está fazendo o tempo inteiro. Né? A gente fala assim, qual que é a ação prática que as promotoras legais podem fazer? É cobrar, é fortalecer as pessoas para que a gente possa cobrar juntas. Mas como é que a gente faz? E aí, por último, desculpa, já vi que eu me estendi demais. Mas por último, assim, a minha sensação e a minha esperança para este momento muito ruim que a gente está passando é que toda essa violência é reação. E é reação ao nosso avanço. Então, assim, sempre existiu, mas agora está exacerbado porque a gente está indo para cima, porque a gente está conseguindo algumas conquistas. E isso realmente mobiliza antes das coisas melhorarem. Né? Então, essa leitura me traz um pouco de esperança, de que está reagindo porque está acuado. E se está acuado é porque a gente vai conseguir avançar aonde a gente está precisando chegar. Obrigada. Dona, aí a gente fecha esse bloco e depois abre outro, tá bom? Som. Fala aqui na frente, porque a gente acha que é uma assembleia, né? Bom, primeiro agradecer a presença de todas vocês. E eu esqueci seu nome, querida. A Maria Raquel e a colega ali. Como é que é seu nome? Vivi. Como? Vivi. Vivi. Obrigado pela contribuição que vocês nos trazem. Eu quero fazer uma pergunta, mas não sem antes fazer uma reflexão junto com vocês. Bom, primeiro, relembrar que no capitalismo o papel da mulher está diretamente subordinado a uma ideia das garantias do lucro dos capitalistas. Portanto, colocar a mulher como aquela que é responsável pelo lar, pelos filhos, pelos cuidados, faz parte dessa ideologia de que o lugar da mulher, a partir da visão capitalista, é dentro de casa, fazendo tudo para que o seu marido, no caso, possa ir lá na indústria produzir. Foi assim, a concepção é essa. Só que tem uma diferença, né? A mulher foi trabalhar, ela foi ganhando seu espaço e foi para o mercado de trabalho. Mas aquela visão de que ela continua sendo responsável pelo lar se mantém. O que significa que uma mulher que trabalha, a sua jornada naturalmente não só dobrou, como triplicou. Então essa é uma luta também que nós fazemos em relação a derrotar o capitalismo, né? Pode parecer utópico, mas é tudo que nós fazemos o tempo todo. Porque a mulher é parte dessa ideia de que ela tem que prover tudo, né? E aí quero, ainda dentro da reflexão, dizer o seguinte: na assembleia passada, quando nós convidamos para vir para essa atividade, eu fiz um chamado que os homens viessem, né? E é claro, nós temos aqui alguns poucos, porque também não adianta fazer a discussão de mulheres e cadê os cabras, né? Como se a questão, acho que um pouco de que alguém falou, acho que você falou, sobre a questão da mulher como se fosse só uma responsabilidade dela discutir. Então eu fico assim, muito chateado, porque me parece que ainda não existe a compreensão de que eles precisam estar aqui para ouvir. Eu não sou nenhum exemplo de perfeição em relação à questão, inclusive do machismo, porque a gente comete, até porque nós estamos numa sociedade machista, misógina, e por mais que a gente se policie, a gente continua fazendo merda. Vou dar um exemplo até bastante
bastante elucidativo em relação ao que eu estou falando. A minha filha, eu tenho duas, né? A Ana Júlia, que acaba de entrar no direito em Franca, e a Luísa, que tem em Convânia. E eu estava vendo a Ana Júlia está numa república em Franca a 7 minutos da faculdade. E eu disse para ela: filha, você pode então sair da faculdade e ir para a república a pé. Eu falei: pai, você esqueceu que eu sou uma mulher? Eu fui emocionado. De porrada, né? O pai dela, que é um ativista, que se policia o tempo todo, esquece que ela é uma mulher para andar 7 minutos em qualquer rua. Você acha que falou do caminhoneiro? Você entende? Então nós não somos um exemplo. Agora, é pior quando você faz uma atividade dessa, os cabras só vêm aqui para discutir futebol e tomar café. Eu não quero aqui fazer um ataque aos que estão aqui, tá certo? E agora eu faço a pergunta, senão ficou aqui até meio-dia. Bom, uma sociedade, como eu disse, muito machista, misógina, e aí vocês citaram alguns casos muito recentes, o estupro da menina no Rio de Janeiro, o desembargador que disse que era casado, fora tantos outros exemplos que vêm da justiça. E quero misturar aqui, inclusive, a situação daquela atrocidade que fizeram com o cãozinho lá em Santa Catarina. Então, que a minha pergunta vai no sentido da impunidade, né? Porque você já tem uma sociedade machista combinada com o consentimento de impunidade. As pessoas fazem isso achando que não vai dar nada. Vamos tocar sobre um pouco essa questão da impunidade. O exemplo da minha filha, a Luísa, porque não é só da Ana Júlia. A Luísa não pega o Uber, porque você lembra daquela situação que alguns motoristas de Uber atacaram as mulheres. E eu cometi o mesmo erro. Falei: por que você não pega o Uber? Até porque eu não queria levar, né? Entra você como mulher dentro de um carro e você não sabe quem está ali na frente, dirigindo. Então a gente vai tomando porrada, vai tentando aprender, mas nada melhor do que uma oportunidade de um debate desse aqui. Por isso, mais uma vez, agradeço a todos vocês. A Bianca disse que queria me ver chorando. Mas eu não vou falar, porque eu vou começar a chorar, mas qual é a mulher que tem uma filha que sai de casa e a gente não fica com o coração enquanto não entrar pela porta novamente? Então, assim, é estarrecedor a sensação que a gente tem de vulnerabilidade. Do filho estar no mundo e ele tem que estar no mundo, mas que você não tem condições de proteger em todos os lugares. E cada vez que a gente liga a televisão e vê uma situação dessa, eu não sei vocês, né, as mães de meninas, mas a gente logo faz direto. A primeira coisa que eu faço é remeter para uma situação e me enxergar naquela situação. Então, assim, é muito difícil, é muito difícil. É difícil para nós que somos mulheres e sofremos a violência, mas a violência de imaginar que uma filha nossa pode sofrer é uma coisa assim que extrapola a esfera sabe, da sensação assim de aquela sensação que a gente não tem o que fazer, que acho que está fora do nosso alcance, que a gente não consegue trabalhar. Então, assim, eu adentro assim: você não vai falar, eu quero te ver chorar. O Doni falou uma coisinha, e eu até falei para ele, né, quando a história do Uber. É uma coisa besta, né? A Luísa, ela não pega Uber sozinha, ela não pega, isso é dela. Então é uma coisa besta. Mas eu falei para ele assim: você não sabe o que é ser mulher. Se você soubesse, porque os homens não sabem. Para os homens é muito fácil. Mas por que você é dali, ó? Sair da área norte da UFSCar à noite. A minha filha estudava à noite, ela fez imagem e som aqui. Sair da área norte da UFSCar ou daqui até o ponto de ônibus
Gente, para uma menina, para uma mulher, é assim uma coisa que... E na cabeça dos homens, para eles não é nada, porque eles não sofrem essa violência, eles não sofrem, eles não têm a ideia do que é você viver assombrado com esse tipo de violência, que é uma violência que às vezes é física, porque ela acontece, mas é uma violência cotidiana emocional, porque toda mulher tem isso, toda mulher pensa 2 vezes antes de sair de um lugar e para o outro, antes de sair de um determinado lugar, antes de pegar um Uber, antes de qualquer... Toda mulher tem isso. E essa violência é uma violência, ela é cotidiana, diária, não é uma coisa eventual. Então, era isso que eu queria falar quando eu falei da Luísa e comecei a chorar, e chorei de novo, porque é inadmissível que a gente tenha que conviver com esse sentimento. E nós que somos mães, queremos que os filhos nunca sofram nada, porque isso é da mãe, é dos pais também, mas eu acho que a mulher tem mais esse sentimento de proteção. Então a gente sofre 3 vezes, 10 vezes. Eu em casa, não tem um dia que minha filha sai que eu não falo, quando você chegar você me chama. Eu só durmo direito depois que ela cheguei, mãe. Aí o meu sono é outro sono, não é o sono que eu tive até aquele momento. Então, desculpa aí esse desabafo. Bia, vou passar para a Bianca, depois para as meninas, para responder as perguntas. E, gente, a gente vai voltar a fazer outra rodada, tá bom? Eu vou tentar responder tudo junto. Não queria que você chorasse porque eu sou cruel, não. Mas o que é o choro? Para mim, que sou psicóloga, né? É a dor saindo. E tem hora que a gente precisa chorar, sim. A gente precisa chorar essa dor, esse desconforto, né? Muitas vezes a pessoa que eu estou atendendo diz assim: eu prometo que hoje eu não vou chorar. Eu falo: não, eu quero que você chore, porque aí a gente avançou mais um degrau. O Doni, né, trouxe a questão das filhas, você, Vânia, trouxe as filhas. Eu estou num outro lugar, eu sou mãe de menino. E aí o meu questionamento em cima até do que a Raquel trouxe, a gente está ensinando as mulheres a se defenderem, a usar spray de pimenta na bolsa, a andar sempre com uma colega, a não pegar alguma coisa sozinha, a gente vai fazer defesa pessoal. Então a gente está assim, orientando as meninas a se defenderem. Mas como mãe de menino, quando é que a gente ensina um menino que não é para ser violento? E aí eu acho que isso é uma responsabilidade nossa também de mãe, né? Eu juro que eu faço o meu melhor. Ele é 100%? Não. Ele está inserido numa estrutura patriarcal, ele está numa sociedade machista, ele trabalha como engenheiro numa empresa que, querendo ou não, vai ter atravessamentos de gênero, porque quantas engenheiras a gente tem? Um número menor na formação. E por que será que elas não acessam esse lugar? Bom, aí é uma outra discussão. Mas a gente também tem essa responsabilidade para quem são pais dos meninos a trazer essa reflexão desde cedo. Porque a sociedade vai estar incutindo ele, né, nesse lugar machista o tempo todo na escola, né? Quando separa na sala de aula, na educação física, quando a coisa não é coletiva, então você vai tendo esses atravessamentos de gênero o tempo todo. E aí você perguntou, né, o sinal de alerta, né, no relacionamento. O sinal de alerta é quando qualquer desconforto sai do lugar. A gente se relaciona porque é para ser confortável. Eu lembro de uma frase que minha mãe dizia, né, se ele te fez chorar uma vez, prepare-se. Ele vai te fazer chorar mais vezes. E eu levei isso para a vida. E aí, mais para frente, uma vez uma sogra me disse assim: sabe por que eu casei com ele? Falando do sogro, né? Porque eu vi como ele tratava a mãe dele. Porque se ele tratasse a mãe dele mal, imagina como é que ele ia me tratar. Então, tá ali o tempo todo, né? O sinal de alerta é quando a gente se sente desconfortável. Aí você trouxe, né, o exemplo de... ele está invadindo a rede. Isso já é a violência. Porque tem uma invasão. O estupro é uma invasão. Qual é a diferença? A escala. A escala é a diferença. O comportamento que move o comportamento humano é o mesmo princípio, né?
Então, falando do sentimento, e aí sim é um olhar da psicologia. Qual é a diferença entre um estupro e uma invasão da rede social? Eu checar onde você está aí. Só a escala, só o grau. A violência está presente. E aí teve uma fala, acho que foi o Guilherme Cortes que falou na Alesp, e ele disse, a violência não começa no tapa. A violência começa no tom mais ríspido, no bater, né, o tapa na mesa, porque a relação lá, o deputado parece que deu um tapão na mesa falando com a deputada estadual lá, então esse aí já era um passo a mais dessa escada. Mas lá na paquera, como eu falei, né, voltando para os relacionamentos, lá na paquera, quando começou a limitar o seu comportamento, quando começou a questionar a sua conduta, mas você vai com quem? Já sente o alerta? Já fica esperto? Pode ser que só cuidado, pode não ser. A gente só vai descobrir ao longo do processo. Vivi, eu não vou conseguir falar do Lula, porque eu penso igual, né? Não existe dizer o problema é meu e não ter ação, e não só para ele, em todas as esferas da vida, desde os governantes até nós mesmos como sociedade civil. Se eu acho que o problema tem que ser resolvido, não tomo nenhuma ação diferente, não tomo uma ação que vai de confronto àquilo, eu sou mais um alimentando. E aí essa reflexão da violência como reação do avanço feminino, eu nunca tinha me parado para pensar sobre isso, mas realmente é um lugar, né, que quando a gente for pegar lá o gráfico que né, a Dilma sai do poder, algumas coisas são autorizadas, algumas mulheres vão avançando, Marielle morre, então a gente vai avançando no poder, a gente vai avançando em lugares de fala, em espaços que queremos ocupar, e a gente vai morrendo mais, né? O caso do coronel me assustou muito, né? Ele casou com a oficial, né, da mesma guarnição dele. E aí ele começa pedindo para que ela não use mais o perfume para ir trabalhar. Começa assim. Às vezes não começa na rede. Começa no... Não usa esse perfume para trabalhar, não. Ué, mas quando você começou a me paquerar, eu não usava esse perfume? Isso já é um limitador de comportamento, isso já é um sinal de violência. Então eu acredito sim, que se a gente olhar, né, bem de pertinho, a violência pode ser também uma reação do nosso poder. Eu vou me apegar à esperança que depois vai melhorar, mas não queria que mais nenhuma de nós passasse por nada disso. Então, a participação masculina, só para fechar, eu acho que ela é importante, eu acho que ainda é difícil, né, dos homens estarem presentes. Como a gente faz essa dicotomia na sociedade de espaços masculinos, né? Quantas mulheres a gente vê lá no futebol também? O Noni trouxe o futebol, então vou usar o exemplo do futebol. A gente também não vai. Então, eu acho que é um exercício também duplo da gente se misturar mais, principalmente nessas atividades, né? De falar do problema. Porque eu fico feliz de ver que o Doni entendeu quando a filha disse: você não sabe o que é andar 7 minutos. Mas eu não sei se o meu pai, por exemplo, entenderia. E talvez ele precisasse estar ouvindo tudo que nós estamos falando para começar a fazer esse desdobramento. O curso, ele inicia, a gente abre as inscrições no dia 8 de março, normalmente, emblemático. Vai até o dia 24 de março e o curso se inicia no dia 25. Ele começa agora em março e ele vai até o fim de agosto, mais ou menos, meio de agosto, esse ano. A gente é aberto para qualquer pessoa, de qualquer idade, acho que 14, 16 mais. É presencial, semanal, toda quarta, das 6h30 às 9h30. E a gente trata de diversos temas, como eu falei. E a gente tem adesão de diversas mulheres de diversos
idades, diversos nichos de trabalho, não tem nada muito específico, mas ele é aberto para todo mundo. É gratuito. E a gente pede também a ajuda do sindicato para divulgar. A abertura vai começar agora no dia que a gente vai começar a movimentar as nossas redes sociais. Pelas redes sociais que a gente divulga a abertura dele, com parcerias com os sindicatos e tudo mais também, para a divulgação do curso. Sobre a questão da violência, a gente aprende sobre o ciclo da violência numa das primeiras aulas, assim, e a gente entende que a violência ela não começa, né? Ela não começa muitas vezes com ações físicas, mas também com ações tão claras, assim. Às vezes é uma fala, às vezes é um grito, às vezes é um tom errado, às vezes é um gesto. E daí você pode cair nesse ciclo. A gente também tem uma aula sobre a violência em si, sobre como a nossa sociedade foi moldada na violência e sobre como a gente tem essa questão presente para além desse tipo de relações, mas em outras relações também. E sobre como a gente pode ver isso de uma maneira mais clara, assim. Então, acho que o meu maior, pessoalmente, assim, o meu maior problema quando eu tinha amigas nessa situação era: mas eu tô te falando, olha só o que ele tá fazendo, isso não é legal, olha só. E daí eu tinha muita dificuldade de manter-me próxima dessas pessoas, dessas mulheres, e de ser apoio para essas mulheres. E eu acho que uma coisa que eu aprendi junto com o coletivo, junto com o curso, é que às vezes você não precisa falar muita coisa, você só precisa ouvir, você só precisa se manter ali. Porque também uma das fases desse ciclo, ele vai tentar distanciar as pessoas dela, vai tentar isolar. E daí é aí que pega mais, entendeu? É aí que fica mais difícil. Então eu acredito que, assim, pessoalmente, a atitude, talvez não seria nem dizer para ela que é uma não violência que ele está fazendo, mas se manter próximo, se manter atenta, se manter assim, perguntando sobre a vida dela para além dele, tentando puxar outros assuntos para além dele e tudo mais. Porque senão, quando ela se isola muito, aí a tendência disso ir de uma violência muito mais agressiva e muito mais rápido é maior, e de entrar muito forte no ciclo também. Acredito que a participação, a nova comunicação do governo que foi lançada esses tempos atrás sobre ser contra a violência contra a mulher, eu gostei muito do vídeo de divulgação, de tudo que eles fizeram, assim, mas de fato falta algumas questões práticas, como a Vivi pontuou, também não discordo. Mas acredito que a comunicação, da forma como foi feita, de chamar, olha, esse problema é meu, esse problema, não necessariamente presidente, mas mostrar outros homens. Eu gostei muito do vídeo da comunicação, mostrando, olha, a gente precisa de aliados. Não dá para ser só mulheres falando sobre isso, não dá para ser ações só partindo das mulheres. A gente precisa que os homens sejam aliados, porque os homens têm mãe, os homens têm filhas, os homens têm irmãs, primas, tias, mãe não tem como não ter. Então, assim, é isso, é da sua mãe que a gente está falando, é das suas filhas, é das suas irmãs, das suas tias. A gente precisa de apoio e de aliados para isso. E também, aí trazendo um caso um pouco mais pontual, na minha turma do curso, a gente tinha uma mulher grávida que seguiu o curso com a gente. E ela começou o curso, ela já estava grávida, e ela sempre foi bem quietinha, assim, e aí no final do curso ela deu um depoimento muito significativo sobre a questão de, no meio do curso ela descobriu que ela ia ter uma menina. E aí, com os conteúdos que a gente estava vendo, assim, o curso tem uma parte pesada, quando a gente trata da violência, né, sempre pesado e tudo mais, não tem como não ser. E ela até, tipo, deu uma parada de curso, porque ela falou, meu Deus, eu vou ter uma menina, e agora?
Tipo, como que eu vou proteger ela? Como que eu vou manter ela viva? Como? O que eu vou fazer? Tipo, a creche pode fazer coisas, ela pode sofrer tantas coisas em tantas fases. E essa mulher, ela deu uma hesitada a princípio. Mas aí ela voltou aí no curso, voltamos a conversar e a discutir e tudo mais. E ela conseguiu formar com a gente na nossa turma. E foi muito legal o depoimento dela, que ela falou assim: se eu vou ter uma menina, eu quero que essa menina esteja em espaços como esse. Esteja em espaços onde tenham mulheres que apoiem ela como vocês, que estão sendo formadas aqui hoje. Que tenham, que se eu vou ter uma menina, então eu preciso de mulheres mais informadas, eu preciso de mulheres mais coletivizadas e eu preciso de pessoas fazendo parte dessa luta como vocês estão fazendo. Então foi um depoimento muito emocionante dela no final do curso, porque foi isso, ela teve esse momento assim, muito preocupante que vocês retrataram, de eu vou ter uma menina, o que eu vou fazer? Sim, ela vai sofrer mais. Eu não quero que ela sofra, nenhuma mãe quer que seu filho sofra. E aí, mas isso vai ser inerente, e daí com o curso isso vai ser inerente. Daí ela entrou e no final ela falou: não, mas ela agradeceu pelas informações, ela agradeceu pelo coletivo que a gente se tornou, pela afinidade que a gente teve como turma, por ter aquela ação e tudo mais. Então acho que também, por exemplo, é um respiro. Acho que é importante isso, a gente ter essas ações, fiscalizar e tentar cada vez mais colocar políticas públicas sobre isso, ver quem a gente está colocando no poder, quem está trazendo mais políticas públicas, para a gente ter mais esses ambientes de mulheres se sentirem seguras a partir do conhecimento e tudo isso. Vamos lá, não vou ser repetitiva, vamos direto ao ponto. Aqui a gente está com mulheres e pessoas um pouco mais velhas, mais experientes, que vão lembrar do que eu vou falar. Vocês aí lembram da década de 80? Se nós estivéssemos aqui nesse lugar na década de 80, grande maioria de nós estaríamos fumando, inclusive aqui na mesa. Era assim, não era, Doni? O povo fumava. Doni ainda era. Doni ainda era. Na universidade tinha professor que dava aula fumando. É verdade. Isso era normal. Bem, aí a gente veio mostrando todas as doenças, tudo que o cigarro causava, certo? Continuamos fumando. Propaganda do Hollywood mostrando aquelas coisas, lembra? Propaganda era a coisa mais linda, fumar era a coisa mais linda. Eu assisti Vale Tudo, assisti a nova versão e assisti a antiga. Na versão antiga, todos os atores fumavam a todo momento. Eu fiquei impressionada como se fumava. Porque, né, eu era criança, Vale Tudo eu não lembro. Então, eu vi o povo fumando. Bem, veio uma lei, a lei de proibir fumar dentro dos espaços. Primeiro a gente cortou as propagandas, né? A gente foi gradativo. A gente cortou as propagandas, a gente botou aviso no maço de cigarro. A gente fez essa lei para não fumar em ambiente fechado. O que aconteceu naquele momento? Todo mundo se responsabilizou pelo fumo. Quem não fumava começou a falar: não quero que você fume do meu lado. Aqui tá cheio. Aqui tá cheio, aqui não pode fumar, tem que fumar lá fora. A imprensa caiu matando, fiscalização, pá, multou um monte de bar. Os donos de bar sentiu no bolso para deixar fumar lá dentro. Os garçons foram pra rua falar: não, porque a gente tem problema respiratório por causa do cigarro. E hoje, alguém tem coragem de acender um cigarro aqui dentro? Não, porque a gente falou não. E a gente falou não como sociedade ao cigarro. Eu acho que a gente está começando a chegar no momento de falar não como sociedade à violência contra as mulheres. Porque antigamente aconteciam os casos e era só nós, as loucas feministas, que falavam sobre isso.
As pessoas não falavam mais sobre isso. Dava coisa, que triste, né? Nossa, que grave. Tá, próximo assunto. E hoje não. Hoje quando aquele jogador fala mal da árbitra, a reação é automática. A repórter do caserno lá foi lá e fez um depoimento lindo, falando: nós mulheres não vamos sair do jogo. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, que daqui a gente não sai mais. Né? E os homens reagiram. E teve uma reação. Né? Então todo mundo falou: não. É esse movimento que me dá esperança. E aí o discurso importa. O discurso importa. Não vamos jogar o bebê água na bacia agora, não. Porque, inclusive, quando o Bolsonaro falava o que falava, a gente dizia que importava, né? Não falávamos? Então vamos aqui. O Bolsonaro nunca falou, bata na mulher. Ele só falava uma fraquejada. Mas isso, a fala dele, dava legitimidade para cometer os crimes. Então a fala do Lula importa sim. É importante sim. Mas só é isso, só a fala não importa, só a lei não importa. Inclusive a gente tem que tomar cuidado com o populismo penal que a gente vive hoje no Brasil. Toda vez que fala sobre violência contra a mulher, sobre feminicídio, o automático é: tem que aumentar a pena, tem que botar na cadeia, como se isso resolvesse. A cadeia já está assim, não resolve. Lei a gente já tem de monte, tá? Na última década, a gente aumentou todas as penas possíveis e imaginárias. Já fizemos essa tarefa também. Né? Então, é sobre muito mais do que isso. É sobre todo esse movimento que, enquanto sociedade, enquanto poder público, enquanto tudo, a gente tem que fazer. É tudo ao mesmo tempo, à mesma hora. Infelizmente não é fácil a luta. Se fosse um problema só, estava fácil, né? Mas é tudo ao mesmo tempo. Mas me dá essa esperança, porque a gente de fato está falando, está, né, agindo na medida do possível, estamos agindo. A gente sabe que também não está fácil para agir, porque quando a gente age, a gente é morta, né? Marielle que o diga, as mulheres no poder que o diga. Toda vez que a gente vai para lá, a gente apanha mais ainda. Então, mas a gente está fazendo esse movimento. Eu acho que isso é que vai dando as esperanças para a gente poder dormir tranquilas, né? Tendo nossas filhas e filhos em segurança. Tranquilo, mamãe não vai dormir nunca. Minha mãe falava isso. A minha mãe me esperava sentada no sofá da sala, enquanto eu não chegava, ela não dormia. E ela falava, eu brinco com a minha filha, ela falava assim: um dia você vai ser mãe, você vai saber o que é isso. Eu falava, minha mãe roubou uma praga, né? Brincadeira, fazendo brincadeira. E eu falo pra Luísa, eu falo pra minha filha, eu vou jogar a mesma praga que a avó jogou em mim, eu vou jogar em você. Mas é verdade, a gente não vai dormir sossegado nunca mais. Depois que a gente é mãe, a gente não dorme sossegado nunca mais. Mas eu acho que esses espaços e a luta da gente contribui. E o depoimento da grávida, estava vendo a Ana, nossa gravidinha do sindicato, desculpa Ana, que também está esperando uma menina, né? E a Ana estava fazendo uma carinha ali enquanto você falava. Mas é isso, eu acho que esses espaços e a repercussão do que antes não incomodava está fazendo com que a sociedade mude. E a nossa esperança é que isso vai escalando cada vez mais e a gente vai chegar no momento em que não tem mais a violência, ou a gente vai, né, justamente por conta disso. Basta ver a questão do desembargador. O Doni falou da impunidade. A esfera judiciária é o ambiente mais machista que a gente conhece. Só tem homens, pouquíssimas mulheres, né? A nossa Carmen Lúcia, né, maravilhosa, com falas maravilhosas, mas ela é uma minoria da minoria da minoria dentro do Poder Judiciário. O que nós temos é assim, em demasia, são perfis como daquele desembargador, que é um pedófilo e que, né, tirou a pena de uma pessoa, de um cara, porque ele, dizendo que ele era casado com uma menina de 12 anos, como se, né?
Então, assim, ele teve que voltar atrás, né? Ele não só teve que voltar atrás, como agora ele está sendo processado. Então, assim, a repercussão foi tão grande, como foi a repercussão da menina lá no Rio de Janeiro, que não foram 4 estupradores, foram 5, né? Porque teve um adolescente lá. Foram 5. 4 são maiores de idade, tem um que a cara dele não está no noticiário porque tem 17 anos, foi quem chamou a menina para o apartamento, que é o ex-namorado dela. Então, assim, a repercussão, e aí é tão grande, é tão forte, que está fazendo, assim como o Doni falou do cachorrinho, a repercussão é tão grande, tão forte, que faz o poder mesmo em contragosto, né, porque a gente ainda tem, os governos a maioria são de extrema-direita, mesmo a contragosto, eles têm que se mover para dar uma resposta para a sociedade, porque aquilo chega num ponto que não dá para fechar os olhos e esquecer que existiu, né? Eu estou aqui falando, mas eu queria ver se tem mais alguma pergunta. O Doni levantou a mão. Fala, Vera, para a gente poder encerrar o bloco e encerrar. E aí fazer as considerações. No final, a gente vai ter um cafezinho, que a gente serve todo final de atividade, e nós fizemos uma lembrancinha aí pra gente distribuir, tá bom? Vera, pode falar. Eu queria falar se elas não acham que a mulher fica idosa, aí ela é mais massacrada ainda no trânsito, já é chamada de velha. Você passou, você atrapalhou um pouquinho, você está meio lenta, ou sua velha, é assim que é tratado. E outra coisa, quando a mulher fica viúva, porque me parece que tem mais viúva do que viúvo, né? Aí ela vai sendo morta lentamente, por desprezo, por maus tratos, por ser ignorada, porque não tem voz, não manda na própria vida. Então eu estou só colocando isso daí também. Muito obrigada. Obrigada, Vera. O meu não é pergunta. No caso dos desembargadores, justamente uma mulher que foi o voto contrário, Foi. só lembrar isso. Isso, eram 3, né? 2 homens e uma mulher. A mulher foi o voto contrário, o relator, que é o desembargador, que agora está sendo processado, e o outro seguiu o voto dele. Gente, mais alguma pergunta? Eu só queria ver se eu posso fazer um convite de uma doutoranda para a questão de mulheres na pesquisa dela. Pode, no finalzinho lá para você, tá bom? Antes de eu passar aqui para as meninas, falar sobre o que a Vera falou, que é o etarismo associado, né? De todas as violências, ainda tem da mulher, né? Aquilo que a gente acumula, né? A gente acumula camadas de violência, né? Tem a questão do etarismo, né? Que está presente aí. Eu queria falar para vocês, chamar para um ato no sábado. Nós vamos divulgar o curso de vocês, tá? Vamos fazer parceria, eu acho que é importantíssimo. Mas também vamos divulgar um ato que vai ter na cidade. Nós vamos fazer no sábado, na Praça São Benedito, às 9 horas. Uma marcha das mulheres, né, contra a violência. Então, queremos convidar todas as mulheres que estão aqui, mas não só as que estão aqui. Vamos fazer o convite pelo sindicato, mas tentar participar. A gente sabe que sábado é dia de fazer faxina, é dia de cuidar da casa, porque as mulheres têm 300.000 atividades, né, além do trabalho. Mas eu acho que é importante, a gente tem que lembrar que só a nossa união e a nossa força é que vai fazer com que esse movimento chegue cada vez mais onde ele tem que chegar. Então eu vou agora fazer o contrário aqui, tá? Já responde e faz as considerações para a gente ir para o nosso cafezinho, tá bom? É isso, gente. Quando a gente é muito nova, a gente é muito menina que não sabe de nada. Quando a gente está mais velha, a gente é uma velha que também não sabe de nada. Né? Se a gente está gorda, é porque não se cuida, é verdade. Se a gente está magra, tadinha, não come. Se a gente faz cirurgia plástica, a gente pensa muito na estética. Se a gente não corta o cabelo, que desleixada. Posso continuar o dia inteiro falando de exemplos aqui, que a gente está sempre errada. Né? Então, que a gente tem que entender a plenitude, e a plenitude da idade é acho que uma das coisas mais lindas. Eu tenho sentido muito isso já, estou com 42 anos, né? Mas eu já sinto isso, de ser mais sabida, né? Eu acho que a idade traz essa sabedoria de ser mais sabida. É muito importante quando a gente tem nossas ancestrais, as nossas mulheres mais velhas que nos orientam, nossas avós, nossas mães. São elas que nos ensinam,
né? E essa sabedoria feminina, nenhum homem tira de nós, né? Pode xingar no trânsito quanto for, mas nós mulheres sabemos o que as nossas ancestrais significam e são para elas que a gente sempre corre quando a gente precisa, né? Então, obrigada mais uma vez pelo convite, espero vê-las aí durante o ano em várias atividades, em várias coisas aí que a gente vai precisar, inclusive esse ano a gente está bem juntas por tudo que a gente precisa fazer. Obrigada. Falando sobre a questão do etarismo, né, que a Vera trouxe, é muito complicado mesmo. A gente está vivendo aqui numa população em que cada vez mais a população brasileira vai ser mais velha, os idosos vão estar mais presentes e a gente não dá mais para ter esse discurso, né, ou de tratar como incapaz, de inviabilizar, porque é uma causa que só vai crescer e que não vai fazer mais sentido, porque na verdade muitos idosos estão pensando muito melhor do que muito jovem por aí. E é muito importante a gente ver eles como pessoas funcionais, pessoas aqui também, nesses espaços como a gente. Tipo, se eu tô aqui com 20 e poucos, é porque tem uma mulher de 40 e poucos me dando apoio, e é porque teve mulheres dando apoio para ela quando ela tinha 20 e poucos. Então, é toda uma questão, né, de a gente foi apoiado, então tem que ter respeito, tem que ter, né, é uma questão que muito boa para ser levantada e para ser pontuada sempre. Eu queria agradecer a todos pela participação, pela conversa. Foi a primeira vez, eu estou um pouco nervosa, mas espero que tenha dado tudo certo. E eu queria convidar vocês, primeiro, para compartilharem e mulheres se inscreverem no curso que a gente vai abrir no dia 8 de março, das promotoras legais. Além disso, no dia 8, a gente vai ter às 9 horas um ato também na Praça Coronel Salles. 7 e 8. Ah, 7 e 8. Tem dois. Dia 8 é na Praça Coronel Salles, às 9 horas, pelo fim da violência contra as mulheres. No dia 7, a gente também vai ter um ato, às 9 horas, na Praça da Igreja São Benedito. E também no dia 8, às 4 horas da tarde, vai ter na Praça 15, ali, na Feira da Economia Solidária, um ato. Então, sejam todos convidados para os atos desse final de semana, para a inscrição no curso, vai até o 24 de março. E o Instagram de vocês? A gente vai divulgar. O nosso Instagram é TLP São Carlos, sigam a gente. E muito obrigada pelo espaço. Vera, obrigada pelas colocações. Eu nem trouxe os dados idosos porque para mim foram avassaladores, né? O caso da freira com 82 e da senhora no ônibus com 72. Mas a violência realmente ela vai escalonando conforme a gente vai envelhecendo. Parece que a gente vai ficando num lugar de vulnerabilidade maior. E é associado também, né, a mulher idosa a fragilidade. Então, isso também tem um motivo de todo mundo querer tomar conta da vida, né? Eu não me sinto idosa, tenho 45, mas ouvi do meu filho de 24, que já que eu estou em outro estado, ele precisa cuidar de mim. A gente precisava ver a questão do meu convênio médico. Então, a gente é colocada a todo tempo nesse lugar de vulnerabilidade, de fragilidade, de fraqueza, e vem um homem, no caso foi meu filho, mas é homem, né? Não posso tirar isso. Que ele tem que cuidar. E que cuidado é esse, né? É bem complexo isso, e a gente precisa fortalecer também, né, que as mulheres estão envelhecendo, mas elas não estão ficando fraquinhas e nem bobinhas. Eu queria agradecer de estar aqui com vocês, né? Eu quero saber se depois que eu não for mais da Fazenda, se eu ainda vou ser convidada, porque eu já sinto São Carlos a minha casa, né? Já estou achando que eu sou de São Carlos. E Amália, fique tranquila. Eu ficava nervosa aos 20, aos 30, aos 40, continuo nervosa até hoje.
E eu acho que é muito importante a gente ter esse frio na barriga quando a gente vai falar sobre assuntos tão delicados, porque aí a gente não perdeu a humanidade, né? Não é o erro do que falar, mas é como eu vou falar sobre. Né? Eu sempre saio com a sensação de que a gente não conseguiu falar tudo, porque a gente só pega um fiozinho daquele assunto. Mas esse assunto, né, feminicídio, a gente precisa falar disso, ele tem vários viés. Para encerrar, eu vou ter que compartilhar o meu pensamento intrusivo quando a Raquel fez assim. Para mim, o cigarro é muito fálico já, né? Você tá lá, já vai lá, o cigarro é um instrumento muito fálico de poder. Mas quando ela traz, mexe no bolso, minha mente, meu pensamento intrusivo foi lá na Ângela Diniz. E se aquele homem tivesse perdido o patrimônio por crime de feminicídio? Não sei, fiquei com isso. Vou dar para as vereadoras, para as deputadas. Não sei se é pena, né? Já que a gente está falando de crime de poder, e se a gente perder o poder? Obrigada, gente. Cito Fiscar agradece. Eu vou passar para você fazer o seu convite, mas o Cito Fiscar agradece vocês terem disponibilizado o tempo de vocês. A Raquel já é parceira nossa aqui, já está, né? O ano passado ela estava aqui. Sabe que o Cito Fiscar ele é parceiro em todas as lutas, não só das mulheres, principalmente das mulheres, mas na luta dos trabalhadores, né? De uma forma geral. Esse ano vai ser um ano muito complicado, de muita luta, e a gente tem que estar bem forte e bem unido, né? Queremos deixar aqui uma lembrancinha do Cito Fiscar para vocês, uma para cada uma de vocês, tá certo? Nós vamos entregar as lembrancinhas para quem está aqui na mesa depois, tá certo? Aqui para você. Agradecer, é só um mimo, né? Agradecer. Gente, queremos agradecer a participação de todas vocês, de quem está no virtual. Nós vamos deixar esse debate depois para quem não pôde vir assistir. Suzana, eu sou ruim para nome, Suzana, me perdoe, tá? Ela quer fazer um convite? Suzana, fica à vontade. Gente, eu vou ficar de pé, que é melhor. O Departamento de Fisioterapia